Imagina acordar em um quarto velho e vendo um castelo muito grande, iluminado pelo sol. Corin Locke tá lá, como caiu dentro do jogo que jogava. Esse jogo era o jogo de Heróicas Lendas de Arthur. Esse cara não é o protagonista do jogo, e ele caiu lá dentro como um NPC de nível 1. Só que conforme o tempo passa, ele percebe que alguns heróis começam a sumir, e ele descobre também outro protagonista no jogo. Diferente dele, esse cara tem um sistema. O nome desse cara é Parque C, e ele não tá querendo salvar o mundo, ele tá afim do Butico do Corin. Ele, um NPC de nível 1, sem muitos poderes, e o cara mais sinistro do jogo, afim do Butico dele. Mas ele não vai deixar barato. Vocês acham que ele vai liberar o Butico? Não vai ser tão fácil assim. Agora ele tá numa missão de sobrevivência com o cara mais OP do jogo querendo o Butico dele. E não vai desistir fácil. Agora, além de lutar contra um apocalipse, Corin ainda tem que arranjar algum jeito de fugir desse maluco apaixonado. Nossa história se inicia em um quarto antigo. O nosso prota acordou sem reconhecer o local que ele estava. Olhando pela janela, ele vê um grande castelo, enorme. Ele logo percebe que esse castelo pertencia ao jogo que ele jogava. Mas, 3 anos atrás, ele tinha um personagem de um jogo, e o nome do jogo era A Lenda Heróica de Arkham. Esse jogo era um jogo muito massa, que se passava numa academia, onde acontecia bastante coisas perigosas, e tinha muitos easter eggs dentro daquele jogo, até mesmo um apocalipse. A história do jogo era sobre uma história de escala global, mas tá de boa, ele é o protinha da história, ele vai cuidar de tudo, resolver todas as coisas. Mas quando ele olha o seu personagem, ele percebe que é apenas um NPC, um figurante coitado. Ele é Corin Locke, um NPC que o personagem principal salva. Ele então sai pela rua, observando tudo, que parece ser tudo bem bolado. Se a história percorrer toda a história do jogo, ele realmente vai saber tudo o que vai acontecer por ali. Ele então tenta achar o protagonista real, Park Shin-ho. Esse cara vai ficar muito rico e famoso em breve, então é melhor ficar por perto. Ele vê um cara falando de batata doce, Sprite, e logo percebe que não existe Sprite nem batata doce neste jogo, enquanto o cara continua falando que vai viver pelo seu próprio bem, como uma cara bem sinistra. Ele então pega na mão daquele cara e diz que ele também era uma pessoa comum vivendo nesse jogo. O outro fica sem entender o que esse cara tá falando, mas logo em seguida aparece uma besta mortal, e aquele cara consegue derrotar essa besta bem fácil, porque esse cara teve um privilégio que é dado somente aos jogadores, uma janela de status. Ele fica sem entender como que ele consegue usar essa janela de status. Parece que esse cara nunca jogou esse jogo antes, mas então isso significa que ele pode ter um papel de coadjuvante de prota principal, né não? Como ele já jogou esse jogo muitas vezes antes, ele logo fala pro cara colocar os pontos dele em inteligência, já que ele vai se tornar um mago. E depois, eles vão pegar um livro de habilidades bem próximo. Ele já jogou todas as fases desse jogo e todas as rotas possíveis. É melhor confiar nele, que ele é o cara. Ele pensa que ter um cara com as habilidades que ele tem por perto vai ser muito impressionante, mas ao fundo tem outra besta demoníaca prestes a atacar aquele figurante. O outro logo percebe o perigo e lança uma magia, derrotando aquela besta bem rápido. O cara é muito forte, hein? Mas vocês acham que aquele NPC ali é apenas um NPC comum? Não. Ele tem todas as habilidades do jogo e parte pra cima também de alguns monstros ali, derrotando alguns bem facilmente também. Esse outro carinha ali se chama Shin-ho. Ele tem as janelas de status dos jogadores, o que o deixa bem forte. Os dois ali faziam uma boa dupla, derrotando vários monstros. Eles podiam salvar várias pessoas e derrotar vários monstros juntos, para impedir realmente aquele apocalipse do fim do mundo e retornar pra terra sãos e salvos. O cara ali então mostra uma espécie de poção que ele conseguiu e nosso NPC ele toma ela. Mas infelizmente tem uma coisa que incomoda bastante esse cara. O time que eles formaram tem apenas homens, só macho ali, fi. Não tem nenhum waifu ali pra ficar olhando. E aquele jogo se tratava de ação e fantasia, e tinha várias waifu. Ele realmente lembra dessa parte. Ele tem várias heroínas e um sistema de simulação de namoro. Era tudo que ele gostava no jogo. Mas esse tal de Park não gostava de se envolver com nenhuma mulher no grupo, e realmente colocava ela só quando era necessário. Então o grupo dele ficou só de macho, e ele não gostava disso. Até que um dia ele percebeu que a neta do imperador morreu a caminho da cerimônia de entrada. Essa era a chefe final do primeiro estágio, Hamariete, e ela desapareceu. Mas não era só isso que estava de errado. Tinha vários assassinatos acontecendo misteriosos. Era uma parada que se desviava da história original do jogo. Ele não entendia muito bem do que se tratava, mas ele decidiu não pensar muito nisso. Ele só ficava pensando no que esse Park pensava. Ele achava que esse cara
era um cara de personalidade bem bondosa e útil, mas sem dúvidas, sem nenhuma suspeita dele. Mas de repente, ele vê que essa tal de Mariette sumiu do jogo. Ele se juntou então a Shinho e tentou encontrá-la, mas ninguém achou ela. Ele se deparou com o cajado da Mariette Dunale. Era uma peça secreta do jogo. Ele deduz então que esse cara tem saído de fininho à noite por causa dessas coisas. Aquele era um lugar subterrâneo que esse cara guardava os itens. É uma espécie de inventário daquele cara. Tinha também outra peça secreta, Hodashi. Aquela também era uma ferramenta secreta da heroína Alicia, que também tinha desaparecido. E olha só, também tinha a massa do Jaeger, o livro de feitiços de Lark. Todos esses itens eram de personagens que tinham desaparecido no jogo. E também ele se deparou com a Mariette Dunale presa. Enquanto ele olhava toda aquela cena ali, todos aqueles itens e pessoas presas, um cara logo aparece atrás, muito grilado. Por que esse cara tá aqui dentro do meu inventário? O nosso NPCzinho ali já logo contesta aquele cara por que ele disse que não foi atrás da Mariette. O cara só fala que aquele era um demônio e que não podia desperdiçar o sangue de uma vampira de classe anciã. Ele realmente não tá usando ela como enfeite, ele tá coletando o sangue dela. E ele também bebeu bastante sangue daquela mulher. Ele então se lembra que bebeu algumas vezes um líquido de um frasco que o cara sempre dava pra ele. O nosso NPCzinho ali, coitado, fica sem acreditar que foi cúmplice de toda essa história, enquanto outro diz que não tem nenhum problema por ali. Ele passou um mês só montando a armadilha para poder pegar ela. O figurante fica muito grilado, enquanto o outro segue falando que a rota desse NPCzinho é muito ruim. Ele fica querendo salvar as pessoas e tomando prejuízo por causa de outras pessoas. É muito irritante jogar igual ele joga. As pessoas que não são facilmente manipuladas, é melhor pegar elas e mandar de base logo o mais rápido possível. Esse é um sistema bem mais eficaz. Ele realmente joga esse jogo muito melhor do que esse cara. Enquanto o nosso figurante pensa que esse cara mentiu pra ele desde o início. Ele não é um novato no jogo. Ele já jogou várias vezes também. O opressor ali segue falando que se ele conseguir mais 3 mortes, serão 100 mil. Enquanto o NPC diz que esse cara não é humano. Ele é um monstro. O cara segue falando que todos ali são NPCs e que ele também matou um monte também. A defesa de nosso protinha é que todos que ele matou eram vilões sem salvação. Já ele tava tentando acabar com todo mundo. Um cara consegue falar ainda que ele só matou todo mundo para ser mais eficaz. A discussão se prolonga mais ainda. O nosso prota contesta que por que o mago pegaria uma peça secreta de um cavaleiro, hein? O que ele tá querendo fazer com isso? E por que ele tá dando um elixir pra ele? Afinal, ele poderia fazer isso facilmente pela janela de status ao invés de ficar coletando o sangue de uma demônia vampira. O outro dá um sorriso bem incomum e diz que esse cara só precisa de um saco de pancadas para suas loucuras. O cara não entende muito o que ele tá falando, enquanto o vilão ali pega a cabeça dele e já ataca de encontro ao totem que tava ali. Ele começa a sangrar muito porque, mesmo que fosse um golpe bem fraco, aquele cara ainda é muito forte. Ele continua falando: depois de tudo que eu fiz por você, você vai me trair, seu maldito? Ah, mas é claro, eu estava pensando em você. Eu deveria ser seu mundo. Eu quero teu butico. Se põe em seu lugar, seu bastardo. Fica querendo olhar aquelas waifu enquanto eu tô aqui. Agora chegou a hora, eu não vou me segurar mais. Eu quero teu butico. O cara, o quê? O que esse cara tá falando? Ele então começa a contestar, dizendo que aquele cara não é assim. Ele sempre foi muito macho. Eles estão andando por 199 capítulos. E agora, do Neida, ele tá querendo mudar de gênero? O nosso vilão ali continua dizendo que ele removeu tudo que poderia ficar no caminho dele pelo bem do futuro dos dois. E agora chegou a hora. O nosso querido NPC ali agora entende o real motivo de ter só homens no grupo dele. Enquanto o vilão diz que os homens era apenas para ele apreciar com os olhos. Não era para ele se ligar com eles. O único homem que ele quer é ele. Que doideira é essa, mano? O cara fica muito grilado com essa declaração e dá-lhe um soco na boca do vilão. E tenta correr. Agora ele tá com medo de perder o butico. E olha só, ele nunca nem teve uma namorada antes. Ele começa a tentar correr, mas o outro logo acorrenta ele, bem facilmente. A diferença de poder é bem esmagadora. Não era pra ser assim. Era ele que era pra ser o OP dessa história. O vilão ali se aproxima e diz que ele não pode correr dele. Ele vai aprisionar ele ali pra sempre. Ele agora é um fantoche dele. O cara começa a chorar, acorrentado, enquanto o outro segue falando que ele é a única coisa verdadeira naquele mundo falso. O cara consegue ficar muito assustado ainda. E o outro diz que vai ser rápido. Assim que ele terminar de lutar todas as lutas que ele tem, ele vai voltar pra cá. E eles vão ficar realmente juntos.
Agora o último estágio vai começar. Esse cara aí sempre matou todos sozinho, então vai ser praticamente certeza que ele vai matar o boss também. Quando ele derrotar o boss, ele vai voltar e o pau vai cair a folha, filho, literalmente, Protinha. Uma janela do logo aparece e diz que o jogador morreu e todos os desafios ali falharam. O vilão ali perdeu pro boss. Então a história volta ao início e ele se depara no quarto velho de antes. Ele olha pela janela novamente e vê o castelo enorme. Ele voltou para 3 anos atrás, no dia que ele chegou ali. Agora ele junta todas as suas forças, lembrando que precisa realmente matar aquele cara. O acidente da inundação do rio Rotten. Durante a missão da conquista dos monstros aquáticos, a barragem estourou, levando de base um vilarejo inteiro do mapa. Monstros aquáticos e muitas pessoas morreram ali. Mesmo diante dessa cena, esse cara, Park, estava com um sorriso incrível. Naquela época eu não conseguia entender por que aquele cara estava sorrindo tanto, mas hoje eu entendo. Mano, várias pessoas morreram e ele simplesmente viu a chance de lucrar muito XP com essa parada. E ele disse ainda que se conseguisse mais 3 mortes, ia ser um total de 100 mil. Aquele cara era realmente o vilão da história e eu não pude impedi-lo, mas já nessa vez, ele tá apenas no rank 5, assim como eu. E olha só, todo mundo que vier ficar forte tá na academia Mekabah. Eu vou entrar lá e ficar mais forte do que esse cara. Esse cara ainda não ficou muito forte e eu não sei quanto forte ele vai ficar e quão rápido. Então é melhor acelerar e ir pra academia. E ele então começa a correr em direção à academia. Daqui a 5 dias vai ser a grande cerimônia de entrada da academia. Então ele tem que se apressar e rápido. Ele então pega alguns cogumelos durante o caminho. Essa é definitivamente a única chance dele ter que matar esse Park. Agora ele abriu uma missão de tutorial. Essa missão é basicamente o seguinte: tem uma carruagem no caminho de Mekabah que quebrou, próximo de uma floresta infestada de monstros. É para ele juntar os guardas e proteger as pessoas que tá na carruagem, até que ela seja consertada. Alguns soldados ali matam alguns bichos, enquanto a outra waifu ali diz que esse cara é muito forte. Ele só agradece, enquanto o cara já disse que logo que a carruagem foi consertada, agora eles vão partir o mais rápido possível. Já o outro ali tá querendo dormir, mas de repente eles escutam um enorme grito e uma madeira parte em direção àqueles caras. Ele então joga ela pra lá, fazendo com que ela desviasse da madeira. O nome dessa soldada é Laura. Esse monstro emite vários sons de choro. Aquele é um lobisomem de rank 2. Ele começa a uivar muito. O nosso querido NPC ali correu muito, o mais rápido que pôde para poder evitar aquilo ali. Ele não teve muito tempo para se preparar, enquanto o monstro tá lá já destroçando alguns soldados. Será mesmo que esse cara vai dar conta de salvar essas pessoas? O monstro continua desferindo vários golpes e uivando enquanto mata aquelas pessoas. O soldado ali fala para ele entrar logo na carruagem que ele vai ganhar algum tempo. Todos ali então entram dentro da carruagem, enquanto o nosso fiel soldado fica ali fora, dizendo que não vai abandonar Leon e fugir. Mas logo em seguida, o nosso lobisomem agarra um dos caras ali, enquanto ele fica impotente, sem poder fazer nada. O nosso prota já tá em cena, mas antes que ele pudesse entrar em combate, ele tem que confirmar se Park é verdadeiramente o herói que vai salvar o mundo, ou se ele é o jogador possessor como ele. Aquele lobisomem é enorme, umas 3 vezes maior do que aquele cara. Ele continua dizendo que esse cara é grande pra caramba, enquanto o monstro abre seu bocão. Agora ele só manda ele se abaixar e lança a espada em direção ao bicho. O bicho consegue defender utilizando suas garras. Ele parou a lâmina dela apenas com as unhas. O bicho é muito forte. Ela então é arremessada de volta e ele só fala pra ela ir pra trás que ele vai cuidar dessa coisa. Essa garota é a segunda filha da família Arden. Ela tem uma das 6 espadas do rei. Ela possui grande influência ali. Essa é Alicia Arden. O cara então começa a sacar sua espada dizendo que tava com um pouco de medo, mas até no tutorial tem um easter egg, né não? Ele então desfere um golpe em Alicia dizendo que não vai deixar esse momento escapar e logo manda ela de beijo. Parece que esse cara é o antagonista final, né? Shinho. Ela fica sem acreditar porque aquele cara tá fazendo tudo aquilo com ela. Ele só fala que a mão dele escorregou, ele tá muito nervoso, né? Enquanto a visão dela começa a ficar bem vesga. Mas vocês já acham que o lobão ali vai ficar de boa? Não, não. Ele começa a rugir novamente. Ele então se lança em direção ao perturbado ali, que começa a tancar alguns golpes. Se essa menina morrer durante essa missão, ele então vai pegar a espada dela, a Odashi. E depois disso, ele vai se unir ao grande grupo do espadachim. Mesmo que ela esteja envenenada agora, ela não vai morrer tão fácil. Afinal, ela é um NPC com um nome. Ela então se esquiva de algum golpe daquele lobisomem e pensa que tem que ficar realmente calma e manter o seu foco. Ela então ativa os pés perfeitos de Alicia Arden, enquanto o lobo grune novamente. Ela então começa a exalar enorme mana em sua espada. Será que ela vai matar esse lobisomem sozinha? Bem, o cara ali parece que não vai deixar isso acontecer e desfere logo sua adaga em direção a ela. Ela então consegue tancar o golpe daquela adaga. Esse cara estava meio
mentindo, ele não errou o golpe final, mas o lobisomem já tá próximo, bem pertinho de finalizar ela. Ela pega sua espada e lança no peito do monstro, e os dois caem bem ali. Enquanto ela pergunta por que ele tá fazendo isso, ele pega a espada dela e diz que gostou bastante dessa espada Odachi. Essa espada, ela tem uma habilidade bastante especial, e mais tarde ele vai poder usar ela para matar muitos NPCs e ganhar bastante XP. Esse cara é um monstro. Ela continua ouvindo tudo o que ele tá falando ali, enquanto ele tá com um olhar bem sinistro. Mas do Neida, uma pessoa ali joga um saco de areia bem no rosto daquele cara. Ele fica sem entender o que tá acontecendo e não consegue enxergar muito bem as coisas agora. Quem será que fez isso com ele? Alguns monstrinhos coelhos ali vão atrás de cogumelos mágicos na floresta. Esses tais cogumelos têm um pozinho branco. Isso significa que aquela areinha era aquele pó branco dos cogumelos. Agora os olhos dele não passam de um saboroso refeição para aqueles monstros. Então vários coelhos monstros ali partem em direção àquele cara, enquanto ele fica bastante furioso. Enquanto ele luta com os bichos sem poder enxergar muita coisa, o nosso NPCzinho ali, Projeto de Prota, pega a garota. Parece que ela ainda está viva. Antes disso, ele pega uma das presas do lobo, mas antes que ele pudesse imaginar, o cara já tá bem próximo dele, perguntando quem que é ele. Essa espada é realmente boa. 3 ratos de chifre morto em 1 minuto. O cara ali fica sem acreditar que esse cara é, na verdade, Cory Locke. Essa é a oportunidade perfeita. Esse cara parece que perdeu as memórias de antes. O cara já fala que se ele continuar segurando a espada desse jeito, ele vai cortar sua mão. Enquanto ele olha a posição que segura a espada, o outro já parte pra cima, pensando que a tática deu certo. Ele joga mais pó de cogumelo em seu rosto, enquanto o cara xinga e desfere vários golpes no ar, mandando ele de base. Esse cara é realmente bem desajeitado com a espada, mas com certeza ele é bem rápido. Ele é bem melhor do que ele fisicamente. Ele não tem escolha senão jogar sujo. Ele então tenta cortar a garganta daquele cara, utilizando a presa do lobo, mas o cara desvia no último segundo. A tática dele vai ser basicamente fazer ele focar a garra, para que ele tenha certeza que ele pode enfiar essa garra no seu pescoço. O cara então começa a focar os olhos naquela garra, naquele dente, até que ele não possa ver mais nada. Esse vai ser o momento. Ele então pega uma adaga escondida e desfere um forte ataque bem no ombro do cara, lançando ele no chão. O cara grita muito, enquanto ele prepara para lançar aquele dente de lobo bem na cara dele. Mas o nosso antagonista ali consegue defender utilizando sua mão. Eles então entram naquela luta, enquanto um tenta finalizar ele, o outro implora por sua vida. Agora, com esse último ataque, ele foi mais forte do que aquele cara e conseguiu mandar ele de base. Graças à vida passada miserável que ele teve a oportunidade de ficar muito mais forte. Mesmo que ele tenha cometido alguns erros, ele não vai ter nenhum arrependimento quanto a isso, porque ele cortou o mal pela raiz. O sistema então se corrompe. O jogador principal, Park Shin-ho, foi morto. Então começa a calcular as probabilidades de conclusão do cenário principal, e a melhor opção de backup seja a variante Cory Locke. O sistema então examina o potencial, a ideologia, a compatibilidade e o registro de como jogador, e passa todos os pontos de XP para Cory Locke. E além do mais, todo o backup e status em caso de colapso do cenário. Agora, esse cara é o sucessor do jogador, Cory Locke. Ele é o sucessor do mestre marcial. Agora ele vai ter uma janela de status, mesmo que seja roubada. Ele então olha aquela mulher ali no chão ainda, que está viva, Alicia Arden. Ele pega ela nos braços, enquanto ela diz que não está bem. Ele pergunta para ela se ela está muito tonta, se sente algum odor e as orelhas dela estão fazendo algum zumbido. Ela diz que sim, é isso mesmo. Ele então olha a língua dela que está enrolada. Isso é sintoma de veneno. Perereca de pavão. Ave Maria, não tinha um nome mais bonito para esse veneno não, filho? Ele então retira o cinto da calça daquele outro perturbado, enquanto pensa que se esse cara tivesse feito um bom trabalho com veneno, ela já teria ido de base. Mas parece que aquele cara era burro até o final. Ele junta também o seu cinto para estancar o sangramento e a toxina, e marra bem no peito dela, apertando muito. Ele é verdadeiramente um mestre em estancar sangramentos e intoxicar feridas. Ela também não pode morder a língua, senão vai ter muitos problemas. Ele então diz para ela morder a mão do outro que já tá ali. Não tem nada melhor pra ela morder ele não, fi. Tirando sua roupa, ele diz que vai doer bastante. É pra ela morder muito forte e conseguir aguentar firme. Enquanto ele tá ali estancando o sangramento, ele deduz que voltou 3 anos no tempo e conseguiu se tornar um jogador, porque ele finalizou o outro. Ele pega a sua blusa e marra no tórax dela, apertando muito. Essa mina tinha morrido na vida passada e nessa vida ele não vai deixar ela embora. Ele termina de fazer todos os preparativos e parece que ela já está salva. Eles continuam naquela mata,
e ele continua fazendo um antídoto. Ela não vai morrer ali hoje porque ele é o salvador dela. Ela pergunta o nome dele e ele diz que ela não precisa saber agora. É melhor parar de pensar e descansar. Quando o antídoto estiver pronto, ele vai dizer: de agora em diante, ele não vai revelar muito suas ambições e só vai falar de coisas necessárias. A parada é o seguinte: a história da lenda heróica de Ahran. Como o nome já diz, é uma história sobre um herói. Quando ele resolve todos os problemas que acontecem na academia, o nosso protinha se torna um herói que vai salvar todo mundo. Esse tal herói deve derrotar muitos vilões e até um boss final. O único motivo porque esse cara, Park, tinha uma bela história foi porque o mundo vai acabar se o boss final não fosse derrotado. Mas agora esse jogador tá morto. Quem vai preencher esse papel agora? O sistema disse que é ele, né? Sucessor do mestre marcial. Ele pensa que o sistema deveria ser muito claro ao dizer que ele tem que completar a missão. O sistema então começa a apitar várias vezes que ele não tem permissão, ele não tem acesso ao inventário, ele não tem acesso também a combinações. Ele não pode usar nada, nenhum dos dispositivos que os jogadores usam. Ele tava todo animadinho com a janela de sistema, mas no fim dá no mesmo do que ficar sem. Não consegue usar nada ainda, né? Talvez seja muito difícil ser o reserva de alguma coisa. Mas ele se esqueceu que ele tem ainda memórias do futuro e também tem bastante conhecimento da vida anterior dele. Essas coisas definitivamente dão um pontapé inicial nesse cara. Durante esses 3 anos ele treinou bastante até o seu limite. Ele não é mais um NPC figurante afinal. Ele começa a formar alguns círculos ali e atrair as chamas da fogueira. Aquele círculo começa a aumentar cada vez mais e alguma coisa mudou dentro dele. Ele aprendeu magia de runa. Essas magias possuem letras ancestrais que têm bastante poder mágico por si só. Restrição de juramento, conhecimento de runa, os 3 mandamentos. Essas coisas são as coisas mais poderosas que regem esse mundo. E a fonte de poder sobre-humana é também a causa da destruição dos humanos. Ele então vai descrever todas essas 3 leis em seu corpo. A primeira vai ser Urgig. Ele então começa a escrever bastante tatuagens em seu corpo. Esse tal mandamento vai garantir que ele tenha bastante poder e invocar uma horda de um juramento autoimposto. E para cumprir esse juramento, ele pode descrever que não precisa mais comer frango. Só que essa parada é o seguinte: ele não vai ganhar muito status com isso. Ele tem que fazer algum tipo de promessa que deve cumprir até o final. Ele então promete que não vai fechar os olhos para pessoas boas e o sistema logo avisa que o status dele vai aumentar sempre que ele concluir alguma missão. Essas promessas logo acorrentam seu coração e se ele falhar em alguma dessas missões, ele vai sofrer uma penalidade de 10 pontos. Agora, a segunda restrição é incapacidade de notar espíritos. Nesse mundo, todas as coisas emanam percepção espiritual. Esses caras, os seres ancestrais, são como os fantasmas e espíritos. Eles não possuem corpos, mas existem. Esses caras só se envolvem em alguma coisa após uma pessoa notar eles. Isso significa que eles não podem usar seus poderes sem uma pessoa notar eles, inconscientemente, ou naqueles que não têm percepção espiritual. Essa corrente agora vai ficar punk. Se ele desobedecer, ele vai resultar em um dano de 600% de todos os oponentes do alvo. E a restrição vai ser a taxa de acerto ancestral de 0% e uma taxa de acerto de seres materiais de 50%. Agora, esses tal seres não vão ser capazes de mexer com ele, porque essa penalidade vai se tornar um escudo que vai proteger ele contra todos os seres ancestrais do mundo. Agora, o último juramento é usar o peso do juramento do backup. Esse aí é arriscado, hein? Tanto ele, tanto o antagonista não usavam isso nas vidas anteriores dele, mas até mesmo Park Sun-ho usou e o sistema ficou do lado dele. Nesse caso, não vai haver muitos motivos para se preocupar. Esse é o juramento com o maior peso entre todos ali, o de salvar esse mundo. Essa é a maior ambição que um herói pode conseguir. É literalmente a maior das maiores ambições. Esse vai acorrentar todo o seu coração. Agora que todos os mandamentos foram concluídos, eles foram aplicados ao novo jogador. E se ele falar em cumprir o juramento, ele vai ir de base imediatamente. De repente, ela acorda já em seu quarto. Ela se levanta, mas com bastante dor. A enfermeira logo vem, perguntando se ela está bem. Ela diz que está, e a mulher diz que ela está no quarto do hospital, na cidade de Merabak. Ela pergunta cadê aquele cara que trouxe ela ali, e a enfermeira logo fala que o cara já foi embora. Ela fica assustada que aquele cara não disse nada, só saiu vazado. Enquanto a enfermeira diz pra ela ficar de boa, que ela não pode se movimentar muito. Ela procura suas coisas e logo vê a sua mochila e o cinto do salvador dela. Ainda tá com um pouquinho de sangue. Ela então se vira para a enfermeira e pergunta aonde vende bombom de mel ali perto. A enfermeira fala
fala logo que ela não pode comer bombom nada não, é só sopa, fia. 3 dias depois da missão do tutorial que aquele cara fez, na cerimônia da entrada da academia, o nosso prota procura em sua carteira a ID da academia, para ele poder entrar lá dentro. Achou uma carta. Ele não se lembra dessa carta. Ele começa a ler a carta que parece ser de seu pai, dizendo que ele tem muito orgulho dele. É para ele tornar um homem muito forte e proteger várias pessoas, que nem aqueles caras que são grandes protetores. Quando será que isso foi posto na carteira dele? Bem, esse cara é Corin Locke. É um cara normal, um incompetente, mas mesmo assim ele também tem uma família. Quando ele assumiu a forma desse corpo, ele ficou bastante desconfortável com seus parentes, mas eles não perceberam nada e continuaram tratando ele como parte da família. E foi assim que ele começou a realmente gostar da família que ele tem naquele mundo. Essa é a diferença dele e o Park Shin-woo. Um pouco mais longe dali, em uma espécie de estação de trem, tem muitos trens ali. Aquela é a Academia Merabah. Entre vários estudantes está ela, mandando todo mundo ir por ali. Ela pergunta a esse cara se ele é um aluno também, e ele é bastante alto, né? Deve comer bem. Ele só fala que é Corin Locke. Ela pergunta a ele se quer batata. Uma carinha muito bonitinha, né? Oferecendo batata pros outros. Eles então começam a viajar pelos trens, enquanto ela apresenta todos os edifícios para todos. Aquele ali é o prédio principal, que os estudantes fazem pesquisas. Essa é Mariette do Nalê. Ela é uma das boas estudantes por ali, uma maga de Merabah. Ela então segue mostrando todas as salas e apresentando a escola para todos. Mas o futuro dessa Mariette é bem sombrio. Ela é o primeiro boss final do primeiro ato. Ih, rapaz, estava muito gentil pro meu gosto. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com essa mulher. Eles então param no ponto de chegada e ela oferece batata doce também para todo mundo e deseja boa sorte para todos. Lá, agora estão num salão bem grande. Aquele lugar é a Academia Livre de Merabah. Ao centro daquele salão tem uma magia de expansão começando a se ativar. Ninguém consegue enxergar nada. Todo mundo fica assustado ali, menos o nosso novo protagonista. Ele ouve uma voz que parece ser do velho Ramen. É literalmente um bootcamp. Todo mundo ali, luta contra uma tal de tribo do mal. A arma mais usada contra essa tribo é os humanos que utilizam aura e mana. E o lugar que fazia esses humanos era essa Academia Merabah. Um professor ali, todo em estilo hip hop, cumprimenta todo mundo e diz que ele é o Fermac Damon. Esse cara parece o Super Choque, né? Só que um pouquinho mais maloqueiro, shapeado. Esse cara é responsável pela cerimônia de boas-vindas. O nosso NPC ali, Jazz, protagonista, fica bem feliz por ver esse cara. Enquanto o cara continua falando que é bem irritante agir como se esses caras fossem uns fodões, mas geralmente eles são um zero à esquerda. Então é melhor mostrar a todo mundo a habilidade que eles têm, senão o pau vai cair a folha. Os caras então abrem seu sistema e ele começa logo a ver. Esse é o sistema de Corin Locke. O rank de aura dele é de 680, rank baixo, mana muito baixo, habilidades nada, rank geral sexto, muito baixo. É tudo baixo, tudo ali é ruim, fi. Aquele ali que eles estão vendo é o próprio rank deles. A placa, obviamente, combina com o número que eles têm. Ele tá na fila do nível 6. Ele tá nos últimos primeiros por cento. O cara então deseja boa sorte pra todos ali na batalha. Eles então são teleportados e esse ano tem bastante estudante bom, hein? A mulher ali já fala logo que não precisa avaliar estudante de segundo rank. É melhor esperar os outros terminar a avaliação. Essa é a neta do gênio da espada, Anisha Arden. A outra ali é a druida Ravelon Yeol. O cara ali é o mercenário da espada, Dron Wesk. E esse outro que parece um mecânico aí é o feiticeiro Golem Granel Luden. Ele literalmente parece um mecânico. E a primeira ali é a única rank 1, a Yasha Celestial Israran. O cara observa que até uma criança tá inscrita ali. O que esse diretor tá pensando, hein? O outro já fala, cara, não tem como a gente testar rank 6. Os caras são muito ruins. Até mesmo nível 5 não presta. É melhor jogar todo mundo fora, esses caras de nível 6. A mulher então fica muito grilada e começa a gritar que todos os estudantes devem aprender muito. E se ele discordar dela, é melhor ele ir falar com ela. Ele já morre de medo daquela mulher e já logo decide começar. Uma caixa de armas logo desce do céu, bem no estilo Free Fire. A contagem regressiva começou a iniciar. Em 30 segundos, vários monstros vão ficar bem ali. É para eles matarem o máximo que conseguirem. Esse teste aí é bem simples.
aparece vários monstros baseados no seu nível. Ele então abre a caixa de armas e escolhe algumas armas. A maioria dos estudantes ali estão no nível 5 e no 6. Ele então decide pegar uma espada pensando que outros estudantes não vão conseguir pegar. Então lá estão eles, os cão monstro de rank 5. A contagem regressiva acabou e o teste se inicia. Ele então prepara para usar sua espada, enquanto pensa que leva 100 dias para usar uma espada, 100.000 dias para usar uma lâmina e 10.000 dias para espada. Então isso significa que ele já lança uma espada em direção aos bichos, só que não era uma espada, era uma lança. Ele consegue acertar em cheio aquele cão ali, e os dois partem em sua direção, mas antes que pudessem chegar, já são atingidos novamente. Esse cara tem muita experiência em caçar esses bichos. Ele terminou incríveis 12 segundos para matar esses bichos. Na vida passada dele, ele não conseguiu eliminar nenhum e foi eliminado bem rápido por esses bichos, mas dessa vez é totalmente diferente. Ele vai matar todos os monstros ali e alcançar o próximo estágio. Ele conseguiu matar todas as ondas de monstros que viram em 5 minutos. Isso é bem incrível. Agora ninguém mais tá mandando monstros. Será que o sistema quebrou? Enquanto todo mundo ali começa a correr dos monstros e outros a apanhar feio para aqueles bichos, o professor continua olhando todos ali. Aqueles caras são muito ruins, não consegue nem matar esses cãezinhos coitados. No tempo dele, ele podia matar um monstro de rank 5 em apenas 1 minuto e alguns segundos. Já esses caras não tem jeito mesmo. Não tem nenhum sentido olhar esses caras de rank 6. Ele então observa o nosso Corin Lock de rank 6. Cadê os monstros que foram invocados para a sala daquele cara? Ele então deduz que deve haver um bug e manda novos monstros, enquanto o nosso protagonista pergunta por que esses caras estão mandando mais monstros, e ainda de rank baixo. O cara então volta seus olhos aos outros participantes e esquece nosso NPCzinho ali, e ele logo manda de base aqueles cachorrinhos rapidinho. Ele observa que o primeiro aprovado levou em média 7 minutos e 20 segundos para poder derrotar esses bichos, e talvez os caras de rank 3 vão precisar de 3 minutos ou 2. Já os de rank 5 e 6, ele logo olha novamente o nosso protinha, que continua de boa ali, até bocejando de tédio. Ele diz novamente que o sistema deve estar com um erro e lança novos monstros para ele, falando que em 20 anos esse teste nunca apresentou falhas, agora tá falhando. Olha, esse cara já deveria ter saído da prova faz tempo. É óbvio que não foi monstros para lá. O cara pergunta se ele viu os monstros serem invocados, ele diz que não, porque não tinha necessidade. Ele então invoca novos monstros e o protinha fica incrédulo que toda vez está mandando esse cachorro e não aumenta logo o rank desses bichos. Ele então decide matar todos os cachorros ali bem rápido, já ficando grilado. Dessa vez ele terminou em 7 segundos. Aqueles caras ali agora presta atenção que esse cara conseguiu derrotar esses monstros em 7 segundos. Isso é um absurdo. Ele então chama o professor Fermac pedindo para ele olhar aquilo. O recorde de velocidade dos alunos do terceiro e quarto rank foi de 3 minutos e 30 segundos. Só que aquele cara é muito bom em arremessar lança. Será que ele é o filho de um caçador? Ele então manda um javali monstro de rank 4 pro nosso NPC derrotar. Agora, bora ver se esse cara vai dar conta. Mas de repente, em 3 segundos, ali, o javali já foi morto. Ele então decide aumentar um pouco a aposta e manda um urso coruja de rank 3. É literalmente um urso com cabeça de coruja. Ave Maria. O monstro então levanta sua mão para atacar o nosso protinha, enquanto o nosso protinha aproveita dessa brecha e lança logo sua lança. A lança não pegou direito, né? Nosso protinha teve que esquivar. Ele então ativa seu poder Scarnese e queima aquele bicho. Aquela é uma runa mágica. Ninguém ali acredita que um cara rank 6 está usando uma runa mágica, enquanto o nosso NPC diz que aquilo é muito ruim, mas é perfeito para bloquear a visão daquele bicho, e lança sua lança bem na cabeça do monstro. Esse cara nunca foi de rank 6. Os caras então tentam mandar monstros do rank acima do nível 3, mas ninguém consegue. Pela primeira vez na história, aparece um cara divertido. Agora é a vez de ver ele lutando contra espíritos malignos. Então começa o teste de rank 5 de espíritos malignos. Um espiritão logo aparece e ele não pode ver e nem ouvir aquele bicho, por conta da restrição dele. Ele não pode sentir ou interpretar almas, fantasmas ou espíritos. Ele então decide ver como é que vai ser essa parada. Agora que ele já contou
matou várias vezes, até 60 segundos, tudo foi ativado. Ele só precisa desistir. Esse foi o teste de espírito maligno. Ele foi desqualificado, e os Pecos desqualificados, Barcher Rank 3 desqualificado, tudo foi desclassificado. Isso foi incrível, novo recorde. Foi um recorde com os cão, o javali e o urso. O professor Lee fica sem acreditar que esse cara simplesmente desistiu do teste. Quem é afinal esse garoto? Já lá na academia, algumas pessoas perguntam qual que é o rank que ele conseguiu. O outro já fala que ele conseguiu só o 4 e o outro se gaba de ter conseguido o 3. Então esse outro garoto ali matou o urso coruja e o Berch. Ele tá lá todo-se todo. Esse é a Jaeger Hippeter. O bicho é bombado, hein? Esse cara começou uma grande briga com o ex-prota Park no começo da história. E o Park matou esse cara só porque ficou irritadinho. Mesmo que esse cara seja um delinquente arrogante, isso é comum para a idade desse cara. Park era apenas um louco mesmo. O pessoal ali do fundo é o do rank 5. Alguns comentam que é difícil perder naquele rank, até se for de propósito. E não acreditam que tem gente que consegue perder para cães pequenos e fantasmas. Aquele cara ali se lamentando é Lark. Na vida passada dele, ele não conseguiu superar seu complexo de inferioridade. Enquanto ele sempre resmungava sobre ele e Shinho. Ele também foi de base, junto com o Jaeger. O professor logo cumprimenta todo mundo, dizendo que ele ali é o diretor Ireu Kazar. Ele fala que todo mundo ali quer ficar mais forte, então a academia só contrata gente forte. Alguns têm bastante poder, outros têm que percorrer um longo caminho para ficar mais forte. Ele não pode garantir que ninguém ali pode conseguir ficar mais forte, mas espera que todo mundo seja capaz de percorrer seu próprio caminho. E isso é tudo, ele finaliza o discurso e parte. O cara ali continua se gabando que ele é um cavaleiro de rank 3 e pergunta qual que é o rank daquele garoto. O cara só fala que ele é rank 5, enquanto o outro se gaba. Então, nosso NPCzinho chega perto do cara e pergunta o que tá pegando. Ele comenta sobre a tatuagem das costas do cara e pergunta se a parte vermelha ali dentro é o tipo sanguíneo dele, para que ele pudesse receber uma transfusão muito rápida quando tiver machucado, né? É bem parado esse cara. O cara só fala que é a mãe dele que fez aquilo ali pra ele e ela é tatuadora. O cara continua fazendo perguntas que ele já sabe a resposta, porque na vida passada dele, esse tal Jaeger desapareceu e a mãe dele veio até a academia, dizendo que as tatuagens dele não era apenas para exibição, mas sim algo que ela fez por preocupação com o filho. Sempre como um coração de mãe, né? O cara continua mostrando várias outras tatuagens que o cara tem e nosso NPC se apresenta como Corin Locke. Os dois ali se esquecem que estão na presença de outro cara de rank 5, enquanto a waifu percebe que ele salvou bem o colega estava sofrendo bullying. É quase como se o outro não percebesse. Isso é incrível. Ele realmente é uma boa pessoa. A habilidade desse cara, Lark, era de memorizar as coisas. Aquele cara se parece bem com um livro de habilidades gratuita, né? Enquanto ele desfere um sorriso maligno, a nossa waifu continua observando ele e dizendo que o sorriso dele é muito bonito. Tá bom, isso aqui é bonito? O cara tá parecendo um demônio. A maioria dos espaços ali nessa academia são gratuitos e a mais barata são os dormitórios gratuitos também. A instalação mais usada ali é a sala de treinamento e a razão é óbvia. Essa sala tem treinamentos impossíveis de se tornarem possíveis. Esses caras podem lutar com corpos espirituais invisíveis. Enquanto ele luta lá dentro, algumas pessoas observam como esse cara consegue lutar com um corpo espiritual para praticar. As pessoas somente conseguem praticar com corpos espirituais no segundo semestre. Provavelmente esse cara veio pra cá depois de ouvir alguma história. Alguns caras do segundo ano nem conseguem pegar corpos espirituais do tipo vento. Já ele consegue ganhar a luta contra um corpo espiritual. Isso é incrível. Enquanto ele tá lá pensando que talvez tenha pisado um pouco fora da curva. Aquilo ali tá muito difícil. Um cara já chega cumprimentando ele. Esse é o instrutor. Já logo manda por que ele tá praticando contra corpos espirituais. Ele só diz que quer melhorar suas habilidades com a lança. O instrutor não confia muito que ele pode usar bem aquela lança. Nosso prota pensa, o que esse cara tá pensando? O que ele veio ali falar com ele? O instrutor está muito desconfiado, mas logo abre um sorrisão, dizendo que aquele cara ali era um grande espírito. E toma aqui 10 pra você tomar uma coquinha. O cara quase não gosta de dinheiro, né, filho? Já foi logo fisgado pelo perturbadinho ali. Ele ficou bem assustado, mas no final ganhou 10 conto. Isso foi um bom sinal. Agora ele decide começar novamente. Ele então continua desferindo vários golpes naquele espírito. E o espírito parece ser muito rápido. Consegue contra-atacá-lo bem na sua barriga. Ele então cai, enquanto um waifu já logo oferece um pano para ele se limpar. Ei, protinha, tu perdeu, hein? Se o pano não tivesse na sua cara, agora seria a hora. Ele então começa a conjurar uma magia no copo, falando para ele descansar logo, que já trabalhou o suficiente. Aquela água parece estar bem geladinha, hein? Ele então pega aquele copo, pensando que não vai ter uma próxima vez.
embora ele já teria a sua próxima vez, porque foi 3 anos atrás, né, que ele morreu. Naquela época, o parque tinha me ajudado bastante. Eles tinham todas as janelas de status dos jogadores, várias poções e habilidades, e também uma janela de combinação de itens. Agora, Park não está mais entre eles. O que ele pode fazer agora sozinho, hein? Ele então entrega o copo para a garota, dizendo obrigado, e pensa que vai se tornar muito mais forte. Interessante, ele desconfiou do carinha, mas não desconfiou do waifu. Isso tá muito estranho, tá não? Ele então começa novamente o seu treino, tentando se aproximar mais ainda do seu limite. Ele então usa sua estocada da serpente sombria e o golpe do vento do tigre, combinados com o contra-ataque do bloqueio da placa de captura. Faltou o ataque agora da placa de vídeo, não? E o giro do céu retornante. Rebum! Lançamento da montanha da árvore pagoda. Ave Maria, que nome ruim pra um golpe. Naquela época ele não tinha um corpo forte e nem grande poder mágico, ou a tal de Áurea. O jogador Park Shin-ho é o futuro. Era todo mundo inútil diante de monstros e gênios, mas para enfrentar monstros e gênios, ele teve que trabalhar muito duro. Isso era a única coisa que ele podia fazer. Os últimos 3 anos que ele teve não vai trair ele novamente. Ele então usa novamente sua estocada da serpente, só que adiciona logo mais um nominho: Sombria da Justiça Profunda. Bota o nome maior, cara, e lança aquela lança novamente em direção ao bicho espírito. A garota fica sem acreditar que ele simplesmente lançou a lança e que foi lançada. Esse cara desistiu, mas de repente ela vê ele com a mão na lança novamente. Ele não desistiu afinal. Essa lança, ele pode pegar ela novamente depois de ser lançada. Aquele cara realmente é bem forte. Ele então usa novamente a serpente rastejante da intenção da calamidade. Bota o nome maior, cara, e consegue perfurar aquele espírito. O espírito logo começa a ativar uma explosão por ali, bastante forte. Enquanto a Alta pensa que esse cara usa nomes demais para suas lanças, né não? Mariette ficou realmente encantada com ele. Esse cara é zica. Enquanto ele tá lá, em cima, no teto, mas de repente ele começa a cair e ela pergunta se ele está bem. Ele parece que tá quase desfalecendo no chão, coitado. Ele conseguiu concluir seu objetivo, que era treinar até o seu limite. No dia seguinte, ela logo cumprimenta ele, dizendo que vai apresentar todas as instalações da escola pra ele. Ele come logo uma batata que provavelmente ela deu pra ele, enquanto deduz que a forma mais adequada de lutar seria a questão mais urgente que ele tem que resolver. Ele tem que melhorar bastante suas capacidades físicas sem depender de elixires de poções de parque. E há apenas uma maneira: os mandamentos. Enquanto observa aquele carinha lendo vários livros. Vocês lembram do poder desse carinha, né? Era memorizar várias coisas. Ele então abraça o moleque, falando que vai pagar o lanche hoje. E também ele quer falar muito sobre Grimórios. Grimórios é um livro de habilidades. Esse item é um poderoso artefato que permite ao portador adquirir várias magias ou traços, apenas lendo. A biblioteca daquela academia tem um vasto tamanho. Ela armazena vários conhecimentos da humanidade para gerações futuras ao mesmo tempo, mas ele acha que tudo isso é besteira. Na verdade, esse lugar enorme existe apenas para proteger alguns Grimórios. Ou seja, imagina esconder uma árvore e uma floresta. Ninguém vai procurar ali, né, fi? Ou vai? O cara então pede para ele só pegar um e pegar vazando dali. Esse cara é literalmente um nerd, um aluno exemplar. Ele vai memorizar todo tipo de coisa e armazenar em seus livros de feitiços. Não importa quantos feitiços ele tenha que usar, vai ser tudo muito fácil. Então começa a jogar vários livros no chão e logo decide apostar no Grimório. Ele achou realmente a porta escondida que tava por ali. Ele então decide entrar, enquanto o outro diz que vai junto. Um corredor bem assustador, né não? Lark, agora é a vez de cumprir sua promessa. Os dois então dão a mão, enquanto o Lark fala que vai repelir todos os espíritos malignos que estiver por ali. Mas antes disso, o perturbado ali já dá um soco bem na cara de Lark e diz que agora eles vão começar os preparativos. Não entendi nada. O motivo que ele fez isso é basicamente porque ele quer completar também uma quest especial que tem por ali. Se ele capturar alguns espíritos malignos, ele pode conquistar a peça secreta que ele tanto quer. Mas tem um probleminha. Esse se chama Sebastian Duke. Esse é um espírito maligno especial. Essa é uma missão impossível. Como será que ele vai concluir essa missão, hein? Esse Duke é um Duke muito zica. Ele comandou um grande ataque há 800 anos atrás no sul. 99% dos jogadores morrem logo que inicia a missão. Mas o nosso protinho ali, NPC, não é um deles. Ele tem apenas a restrição e a incapacidade de notar espíritos. Os ataques desse
desse cara não vai fazer nenhum efeito no nosso protinha, é claro. Mas infelizmente, essa é uma faca de dois gumes. Ele também não consegue ver esse cara. Ele tão logo fala pro Duke que não consegue ver ele e manda ele entrar no corpo desse moleque. Ah, esse foi o motivo, né, de ter batido no coitado. Nesse mundo, tem algumas pequenas transformações em humanos, em semi-humanos. Pode ser vampiros ou lobisomens. Esse tal Sebastian Duke era um vampiro que matou todos os seus servos. Ele realmente lutou contra seus instintos de vampiro, mas não conseguiu se conter. Ele também tinha uma esposa e uma filha, e por medo de fazer mal a elas, ele mandou todo mundo pegar descendo do castelo, para evitar uma carneficina enorme ali. Ele então pegou algumas magias em um livro e selou a si mesmo. Aquele grimório ali na biblioteca é o livro que ele está selado. O cara então entra dentro do moleque, que já começa a se transformar e parte pra cima. A verdade é que nosso prota escolheu esse tal de Lark, porque esse moleque consegue guardar muitas memórias. Então, se o Duke estiver possuindo esse moleque, ele vai conseguir usar todas suas habilidades físicas bem ao máximo. Ele então se esquiva de um golpe do Duke e desfere um belo golpe bem na sua cabeça, lançando ele pro chão. Essa é uma das histórias da lenda heróica de Arkham. Esse moleque, coitado, não tinha muito status de força, mas essa era a melhor estratégia que ele tinha para concluir a missão do Duke. Basicamente, agora ele já dominou o bicho. Se ele realmente matar esse moleque, com o Duke possuído ele pode ganhar vários itens lendários. A capa, a armadura vampírica do Duke e alguns outros itens. A capa, ele se lembra bem que foi a capa que o tal Park Sun-ho estava usando, mas ele é diferente de Park. Ele então diz para o Duke se ele está curioso para saber o que aconteceu com a sua filha Cecília e a sua esposa, que tipo de vida elas viveram depois que ele foi selado. Ele então contou várias lembranças da histórica de Sebância para ele. É a boa e velha tática do discurso no jutsu. O cara é zica mesmo. Ele continuou contando que a esposa dele morreu depois de partir pro castelo e a filha tornou uma aventureira incrível. Viajou pelo mundo. Depois de finalizar toda aquela história, o Duke ali, possuindo o corpo do garoto, começa a chorar. Coitado. Ele pede desculpa para nosso NPC ali e diz obrigado por ter contado tudo para ele. Antes desse cara partir, eles tiveram várias conversas e uma delas foi a tal Poeira da Alma. É um item épico, né? Ele também adquiriu o Grimório, um livro de habilidades da alma de Seben. Ele possui algumas habilidades e feitiços que ele pode aprender ao ler. E também tem a regeneração do Guerreiro Persistente. Essa é uma nova habilidade. Ele também adquiriu a nova habilidade do Grimório, Regeneração do Guerreiro Persistente. Mano, isso funciona assim. Um guerreiro não pode perder o espírito de luta, contando que mantenha sua força de vontade e o seu corpo continuará a se regenerar. Caramba, que habilidade. Mas esse cara nunca se machucou, né? Então, será se esse item regenera bem? O moleque então começa a acordar e o Protinha logo fala que ele foi possuído pelo espírito. E se a cabeça tá doendo, é porque o espírito possuiu ele, né, coitado? Provavelmente deve ser por isso que a cabeça dele tá doendo. Ele então manda o moleque pegar aquele grimório, pensando que ele quer realmente ver como é que aqueles que se esforçam bastante podem ser recompensados. A sua habilidade especial logo se ativa, não feche os olhos para os fracos. Ele conseguiu completar sua missão e ganhou 80 pontos que são distribuídos igualmente. Cara, se você ganha jogos no ponto de status quando sobe de nível, então isso significa que essa quantidade de pontos equivale a se ele tivesse subido de nível 16 vezes. Isso é incrível, mas ele não conseguiu upar nenhum nível. Isso significa então que essa recompensa é de 80 pontos. Mesmo assim, isso é muito XP. O mandamento do dever também libera mais 40 bônus de atribuição igualitária. Depois dali, no salão de treinamento de vigor, a guria continua oferecendo batata pra todo mundo. E todo mundo pegando, né, fi? Mariette pergunta pro nosso NPC ali se ele vai capturar alguns corpos malignos hoje. Ele fala que vai. Ela acredita muito na capacidade desse novato. Algumas pessoas ali ficam sem acreditar que essa tal de Mariette tá no rank 50 e consegue acreditar nesse cara. Esse cara é um babaca, só quer pegar a atenção dessa Mariette, enquanto ela não tá nem dando bola pros outros caras. Algumas pessoas ali então começam a apostar se esse cara vai conseguir ou não. Uns mandam 50, outros mandam 70. Outros permanecem enfurecidos por Mariette, que ela tá dando muita atenção pra esse cara, enquanto o nosso NPCzinho ali continua saindo pra praticar. Ele não tá ele não tá dando bola pra muitas apostas ali não, né? Ele então pega sua lança e agora vai testar seu primeiro ataque básico, a estocada de agouro da serpente. Não podia ser a estocada da serpente não, filho? A antiga técnica que ele usou era a serpente ratejante. Agora, essa
É uma técnica bem difícil de usar, porque tem que usar também as diferenças da calamidade da serpente. E lança sua lança, lançando em direção aos corpos ali, destruindo todos com um só golpe. O cara é muito forte, né? Até ele se impressiona com o tamanho de sua força agora. Hoje ele vai conseguir apenas um espírito. Essa mulher conseguiu ver todos os golpes que ele deferiu ali, porque foi um golpe para 3 choques. Ela é incrível. Qual será a habilidade ocular dessa mulher, hein? Ela então entrega um saco para ele, dizendo para ele que graças a ele, ela conseguiu uma boa quantia de dinheiro. Provavelmente foi o dinheiro das apostas ali, né? Contra ele. Ele logo fala que não gosta de coisas assim, mas seu olho brilha como dinheiro, né, filho? Não gosta de dinheiro, tá bom. Ele pega como se não tivesse gostando de pegar, mas não sei o que, bebê, tá, sei. Comendo algumas batatas ali, ele decide ir para o 5º e 6º passo da iluminação. Ele tá melhorando bastante. O problema agora é a runa mágica. Ele tem muita pouca mana para usar aquilo. Na vida passada dele, ele não foi capaz de nem usar a runa. Essas runas gastam muita mana. Se ele conseguir resolver esse pequeno probleminha, ele vai conseguir ficar bem mais forte. De repente ele escuta uma voz e se lembra que nessa academia tem uma pequena pessoinha que ele não consegue derrotar nunca. A única personagem feminina que nem Park Shin-woo foi capaz de matar. Ela aqui é a potência, filho. Essa é capaz de desbalancear qualquer jogo. Ela é Isha Celestial. Ele não entende por que essa mulher falou com ele. Ele decide ignorar ela e ir embora. Ela continua chamando ele. E olha só, pelo olhar dela, ela sabe que ele não é o dono desse corpo. Agora você tá em apuros, hein, Protinha? Ela continua perguntando a ele quem é o dono desse corpo, já que uma pessoa que tem a alma de 2 pessoas e também alma de monstros em seu corpo não é uma existência comum. Ele continua parado ali pensando o que vai dizer pra essa mulher. E cadê a alma original desse corpo? Ele só responde a ela que não sabe onde tá, enquanto na vida passada ele se preocupou muito com isso. Mas os dois ali são pessoas diferentes. Esse Corin Locke era bastante diferente do nosso Protinha, e as memórias dele se assemelham bastante às memórias dele. Então, afinal, é dele também. Tudo que ele fez na vida passada foi bastante sem sentido. Frequentar essa faculdade, prestar cursinhos, carreira militar, nada vale naquele corpo. Mas isso pode ser bem preocupante para Aharon, já que ela nunca saiu de seu corpo. Ela continua falando que o verdadeiro dono do corpo não é ele. Ele é apenas um ladrão de corpo e não tem direito a esse corpo. Ele então decide falar que na terra dele tem um cara que se transforma em um gigante verde quando fica irritado. Provavelmente é o Hulk, né? E o nome dele é Bruce. Ela o quê? Bru quê? Ele continua dizendo que o que é mais engraçado nesse personagem é que ele tem 2 personalidades. Uma quando fica irritado e outra quando ele tá de boa. E as duas, nenhuma gostam dele. E os dois são bons em coisas bastante diferentes. A freira ali não entende o que esse cara tá falando. Ele diz que, mesmo que tenha 2 almas e um corpo, elas conseguem coexistir e tem características bastante diferentes. E querendo ou não, ele nasceu no corpo desse cara. E não tem pecado nenhum em nascer. Ela não acreditou muito nesse cara, hein? Ele continua dizendo que nesse mundo tem gente que nasce somente pro pecado. Então se despede dela e vaza dali. Não quer prolongar muita conversa. No dia seguinte, ele decide ir pro lado sul da academia. Lá tem um quadro de missões. Tem várias missões ali secundárias para alcançar alguns níveis para fazer a missão principal. Mas o objetivo dele não é upar, então não vai fazer isso. Ele quer testar algumas habilidades. Ele começa a encarar uma jovenzinha bem ali e ela é a Lixa, aquela que morreu na vida passada dele, que ele também salvou. Essa garota tá fazendo muitas missões desde a primeira semana. Por que será? Ela fala que tá precisando de dinheiro. Mas ali tem vários fundos que apoiam os caras de rank 2. Só que pela família dela ser muito cheia da grana, eles não vão ajudar ela. Ou seja, é a mesma coisa de uma bolsa de estudos. Se tua família é um pouquinho mais endinheirada, você não ganha, filho. Não adianta. Os pais dela são aqueles tipo de cara que tenta ensinar o filho a pagar suas próprias contas. Então, não vão dar dinheiro pra ela fácil. A situação dela tá bem complicada, né? Ele então sugere uma missão de patrulha pra ela, porque o custo e o benefício é ótimo. E olha só, a missão consegue aceitar até 3 pessoas. Já ele decide fazer uma pequena missãozinha para poder ficar de boa no final de semana. A primeira missão dele é encontrar uma borboleta. A missão vai pagar bem pouco e o XP não é muito importante, já que o objetivo dele é só realizar o mandamento. Ele vai salvar uma borboleta que quase morreu para os monstros aquáticos. Já logo em seguida tá ele lá com sua lança matando alguns monstros aquáticos. E como resultado, ele conseguiu o bichano. Ele conseguiu 5 pontos pelo mandamento. Ou seja, até pequenas missões dão bastante melhoria para ele. Enquanto ele tá lá, todo com aquele olhar bem maligno, ele já assustou a criancinha que sai vazada chamando sua mãe. Alguns bandidos ali estão fazendo bullying com o garoto.
garoto, e ele já desfere seu sorriso logo maligno, pensando que vai obter alguns pontos. Depois dali ele consegue pegar um anel que está em cima de uma casa e ganha outros pontos. Só que no meio de todas aquelas missões, ele lembra que esqueceu alguma coisa que ele tinha anotado pra hoje. Será que é o restaurante? Não. Treinar na sala do vovô bombado? Não. Aquele vovô bombado tá muito griladão, porque não conseguiu fazer o molho direito dele. Enquanto o nosso Protinha já tá lá, dizendo que se ele adicionar xarope de amigo no molho, o problema dele vai estar resolvido. E já se despede daquele cara. O vovô decide adicionar xarope de amido no molho pra ver o que vai dar. E pimba! Ele amou esse gostinho, enquanto o Protinha ganha mais 5 pontos. Cara, isso tá pegando missão fácil, fi. Tem que pegar alguma coisa muito casca grossa aí. Ele fica assustado que o mandamento se aplica até coisas bobas igual essa. Ele continua fazendo bastante careta e continua rindo cada vez mais. Mas ele não sabe que logo ali tem uma pessoa observando as caretas esquisitas que ele tá fazendo. Mas vocês acham que só ele que tá sendo observado? Não, não. Aparece outra ali também que está observando a freirinha, dizendo que ela precisa da permissão dela para poder sair pelos cantos por aí. Ela não fala nada, enquanto se lembra que nosso NPC ali disse que não tem pecado nenhum em nascer. Ela também se lembra de alguém falando para ela que ela não deveria ter nascido. Isso significa que tudo que nosso NPC falou tem algo a ver com a vida dela. Esse cara é muito abusado, enfim. O discurso no Jutsu funciona bastante com ele. Já no campo de caça, a professora tá ali falando que os estudantes do primeiro ano serão todos avaliados através das táticas de sobrevivência de caça no campo. É mostrado para nós um mapa, e se aquele pessoal chegar na cabana ao norte do fim da floresta, vai ser aprovado. É para todo mundo vestir as braçadeiras de rank e depois devolvê-la na cabana. Dependendo do tempo de conclusão, eles vão receber mais ou menos pontos, e todos os pontos vão ser trocados por prêmios. O outro ali já tá todo felizão com seu grimório. Caralho, meu irmão, todo mundo faz careta aqui. Alguém logo chama o nome dele e lá está ela, Alicia. Ela foi capaz de cobrir todas as suas despesas do mês graças à missão que ela pegou. Ele então oferece alguns doces pra ela e olha só, o doce que ela mais gosta, a bomba de mel. A professora logo chama os alunos e inicia o teste com uma formação mágica. Essa é uma magia especial que transporta bastante pessoas, hein? Essa menina é muito forte, Madame Josephine. Então eles são todos teleportados para a floresta. E mal entraram lá, já tem muita gente lutando. Esse parece um sistema de Battle Royale. Se vocês conseguirem roubar a braçadeira dos outros, vocês vão ganhar pontos. Enquanto os caras lutam, ele já vaza, fi. A pessoa mais perigosa ali é a lixa de rank 2, com a faixa azul. Ele então começa a ativar uma habilidade, pensando que Ahara não tá ali. Se ele conseguir lutar com a lixa, o resto é basicamente ponto de graça. Esse cara é muito ladrão, fi. Ele colocou uma runa de rastreamento no doce que ela comeu. E agora vai encontrá-la novamente. Ó a cara de perturbado. Ele então parte pra cima, gritando o nome de Alicia que vai encontrá-la rapidamente. A outra logo avisa o presidente que ela vai entrar na floresta também. Mesmo que tenha professores por todos os lados, é melhor ser bem cautelosos. Ela se pergunta cadê aquela novata, enquanto o diretor diz que ele não enviou ela. Ela foi por conta própria. De fato, fi. E lá está ela correndo atrás do nosso NPC. E, fi, agora lascou. Mais uma gamadinha no nosso NPC ali. Ou será que não? Vai, fi, vai, mexe com quem tá quieto. A garota ali continua reclamando que tem várias pessoas ali atacando uma pessoa só. Isso não é muito justo, né? Mas ela tá massacrando todo mundo. Será que é justo mesmo? Um cara então se lança bem nas suas costas, falando que ela é um monstro e apenas vai de base. Mas logo em seguida, alguém já tá com a pedra bem nas costas daquele cara. Nossa senhora, acertando em cheio. Lá está ele, o Sr. Corin. Ele acabou de salvar ela. Ou será que não? Ele queria só ganhar uns pontinhos, né? Mas agora que ele já ganhou seus pontinhos, ele lança sua lança em direção a ela e ela fica sem acreditar. E ele continua dizendo que a abraçadeira dela é muito bonita, azulzinha, né? Passa pro pai. Ela fica muito enfurecida e chorando diz que confiou muito nesse cara. Ele é uma pessoa boa e doce. E olha só, ela até comeu o doce que ele deu pra ela. Essa lixa, fi, é uma cavaleira de rank 2. É uma lutadora extrema, mas ela ainda não consegue usar suas habilidades de olhos vigilantes. Mas se tratando de poder de luta, ela não é muito forte. Então, ele diz pra ela que ela vai se tornar uma pessoa boa também, entregando a braçadeira dela pra ele. Essa lixa tá entre os top 1%. Ela continua tancando alguns golpes dele, enquanto não consegue entender por que aquele cara tá fazendo isso. Cara, mesmo que ela seja muito forte, a luta não tá muito equilibrada. Afinal, ela usa uma espada de curto alcance, enquanto ele tem uma lança de longo alcance. Mas ela, mesmo assim, consegue tancar vários golpes.
Como ela é muito fodona, ela acha algumas aberturas no nosso prota. Entre seus intervalos, Repimba consegue atingir a lança do nosso protagonista. Ele diz pra ela que falta prática e confiança nos golpes, e continua desviando e bloqueando alguns ataques. Ele então empurra a arma de Alicia bem para baixo e começa a ativar seu golpe de perfuração em linha reta, combinando alguns ataques básicos e seu contra-ataque, a lança da determinação, lançando a Alicia para longe, utilizando os 6 passos, bloquear, capturar e perfurar. Mas a Alicia não se dá por vencida. Se ela não tivesse conseguido bloquear isso com a hora dela, ela já teria ido de base. Esse cara é muito forte e rápido, e não tá de brincadeira. Enquanto ele tá ali todo, coitadinha, a cavaleira de rank 5 foi completamente derrotada por um mero NPC. Eu sou fodão, coitado, fi. Mas de repente, ele escuta alguém gritando que isso é bem injusto, e uma névoa de poeira aparece, e logo em seguida uma grande espada, que ele consegue bloquear utilizando sua lança. Essa espada é bem pesada e possui poder mágico. A Otto fica sem acreditar como é que esse cara conseguiu bloquear a espada feita de ferro pesado. O cara já logo manda o nosso NPC ele largar a abraçadeira dele e partir, senão ele vai de base rank 5. Esse cara é Don Rasker. Esse cara derrotou muitas pessoas e não tem um único arranhão. Não é igual a Alicia, esse cara é forte. Ele então pega sua braçadeira e põe na boca e começa a correr, fi. Perna pra quem te quer. Não é uma boa hora lutar agora, né? Mas só que a braçadeira que ele tá usando é azulzinha. E o cara já deduz que aquele cara é muito louco e parte em direção a ele, utilizando suas várias espadas. Mas ele não tá correndo sozinho, fi. A Alicia também tá com medo daquele cara. E perna pra quem te quer, fi. Ela não quer morrer ele também, não. Parece que não vai ter jeito. Nosso prota vai ter que lutar. Ele só queria levar a braçadeira pra cabine. Mas lá, próximo da cabine, tá um golem de pedra e nosso mecânico dizendo que pra entrar dentro da cabine vai ter que passar por ele. Esse é Cranel Luden, o feiticeiro de golem, no primeiro ano. Que agora que tá injusto agora. Bloqueada a saída e a entrada. Na frente, Cranel com seu golem e atrás, Drown. Ele vai ter que lutar contra esses dois caras ao mesmo tempo. Não tem escapatória dessa vez. E, fi, é porque a Alicia não quis enfrentar você, senão você ia ter que enfrentar 3 sozinho, você ia ver. O nosso NPCzinho prepara sua lança e escolhe lutar contra o golemzinho ali. Depois de uma intensa batalha, lá está ele, o primeiro colocado, Corinlock, segurando 3 braçadeiras azuis. Isso é impressionante, né não? Ele só disse que teve sorte, coitado. Mas a Alicia não acha não. Ela sempre achou esse cara muito incrível. Cara, ele fisgou a espada mágica do cara atravessando seu núcleo antes que ela pudesse alcançar seu potencial mágico e pisou na outra bem ali embaixo. O cara ficou impossibilitado de recuperar outra espada usando telecinese porque ela ficou bem fundo no chão. Já o golem foi morto pelo carinha quando ele desviava das espadas. Então ele nem precisou se lidar com o golem. O próprio inimigo dele que conseguiu matar o golem. E olha só, ele usou o Drown como escudo do golem também. E inevitavelmente Drown teve que matar o golem. Esse Drown matou o golem atacando bem nos seus pontos fracos, nos cristais do golem. E depois disso, foi bem fácil lutar com o Cranel. Esse cara tá em outro nível. A velocidade de pensamento e reação dele é incrível. Será que ele tem bastante experiência no campo de batalha? Não parece ser um novato. O cara é zica, fi. A outra ali continua pensando que ele também tem muita experiência com usar a lança e supera muito as suas fraquezas. É praticamente se ela estivesse vendo a gênia de sua irmã lutando. Ela se lembra dele falando que ela tem falta de prática devido à confiança dela. Ela se anima e agora vai treinar duro para poder alcançar todos eles. Já o outro perturbadinho ali diz que não conseguiu mostrar o seu verdadeiro poder. Ele já conhecia todas as táticas e habilidades dele. O outro aí não fala nada, né, fi? Já tá se recuperando. Lembrando do que o Karen falou, que golems são alvos muito grandes para caras pequenos e podem ser oponentes poderosos, mas se ele fosse ele teria encontrado um amigo para manter a retaguarda a salvo. Um cara só diz que não tem nenhum amigo, coitado, e só deseja boa sorte enquanto o outro prossegue se enganando ele tudo que é nome. Cara, naquele dia os 3 alunos do primeiro ano aprenderam uma bela lição. Esse tal Corinlock é zica. Mesmo que não seja muito forte, o cara é muito incrível. Próximo dali tem a druida da proteção da floresta, Yel. Participantes do evento não são os únicos presentes ali. Ela tá reunindo uma enorme magia na floresta. Essa é a pessoa mais forte de lá, a grande maga da academia Merkabah, Mariette Dunali.
Como os veteranos estavam fazendo os papéis de monstros, ajudando nos treinos práticos, o combate para Yer foi muito desafortunado. E assim eles terminaram no campo de caça, ou seja, era o que eles estavam pensando. Mas lá está ela, a freira e Mariette. A freira já tá muito desconfiada de Mariette, né não? Mariette logo deduz que a santa tá procurando alguém. Mas a freira não fala nada, só passa por ela. Mas de repente, ela se depara com um enorme cristal de gelo formando um bloqueio. Enquanto Mariette já sorri e diz que de acordo com as regras, ela é um monstro agora. Mesmo que ela ignore, ela não pode ser ignorada. A freira já começa a exalar mana, começando a ficar irritada com aquela mocinha. Agora o pau vai cair a foice, as duas fortonas. Voltamos pra cabana. O nosso NPCzinho ali ganhou 117 pontos. Agora ele pode escolher seu prêmio. Talvez a faca de amolar de javali, o casaco protetor de couro, a bilha de tubarão urso. Qual será o item mais valioso, hein? Talvez é o bilha de tubarão urso. Então ele decide escolher a semente de mandrácula. E os outros pontos restantes, ele vai escolher o suplemento de plantas e o protetor de ouvido. Não entendi? Bulhufas. E já do lado de fora, ele continua se acabando que nunca foi tão bem assim. Ele logo se depara com aqueles dois perturbadinhos conseguindo terminar a missão também. O outro chegou em segundo e o carinha da biblioteca em terceiro com 15 pontos. Esses dois trabalharam em grupo, enquanto o outro cara ali tá procurando o núcleo do golem ainda. Ele consegue ajudar aquele cara recuperando sua pedra mágica do núcleo do Golem, porque esse cara pode ser de grande ajuda no futuro. A Lixa, coitada, aparece ferida, enquanto o cavaleiro de rank 2, Dron, tá tentando recuperar sua espada. Ele tá sem nenhum poder de batalha, coitado. E a maga druida de rank 2 e o El tá morta, será? Não, só tá caída, coitada, encharcada. Essa tal de Mariette é bem exagerada, enfim. Mas de repente começa um terremoto e vários bichos começam a correr por ali. O druida só fala que é a Mariette. Essa guria é um gênio. Ela considera o campo de batalha um seu pequeno parquinho. O cara continua pensando que essa menina deveria gerenciar de uma forma mais adequada a sua dificuldade. Até os caras poderem evoluir, né, fi? Mas ela não tá de brincadeira ali, não. Ela continua analisando os padrões de movimento daquela santa e lança vários estacas de gelo em direção à santa. A santa consegue defender todos. Mariette continua lançando mais estacas e cada vez maiores. Mas não tá adiantando muito, não. A santa consegue pular em suas estacas e usar como impulso. Em outras palavras, Mariette já havia usado todo o seu poder naquela batalha. E a santa já logo tá bem próximo e desfere um grande golpe em sua barriga. Com tudo, lançando ela com tudo pro chão. Depois de algum tempo, ela já tá lá toda esfoladinha. Já bateu no chão, bateu na árvore, bateu em tudo que é canto. Mas o que está diante dela não é um cavaleiro ou um mago. É apenas um desastre natural. Essa menina aí é zica, hein? Você tá doido? Mariette já começa a lançar logo um feitiço dizendo pra santa não chegar mais perto dela. É pra parar ali mesmo. Mas logo em seguida aparece ela, perguntando se Mariette tá bem. A professora Josefine. Foi por pouco, hein? A outra não tá de brincadeira mesmo não, hein? Ninguém tá acreditando nos resultados do campo de batalha. O primeiro colocado era um estudante de rank 5. E o segundo, o As do primeiro ano, Ahan, e a As do segundo ano, Mariette, lutaram. Aquilo ficou realmente assustador. Essa tal de Mariette ainda não despertou como Xenoboys. Tudo corre de acordo com o jogo original. Isso significa que tem apenas 3 semanas restantes para o despertar de Mariette. Agora, nosso MC precisa se preparar para todos os eventos restantes nos arredores do campo de batalha. Ele decide se encontrar com um ser que vive ali próximo. Enquanto coloca colírio em seus olhos, ele leva um escorregão e cai. Parece que ele caiu de propósito ali, filho. Por que a água tá com um sorriso tão maléfico assim, hein? Ele continua gritando que a preciosa semente que a mãe dele deixou pra ele caiu na água. E de repente alguém aparece, perguntando por que ele tá chorando. E ele só começa a sorrir. Esse é um easter eggs, o eremita taoísta do machado de ouro. Nesse easter eggs, o eremita pergunta a um lenhador que acidentalmente derrubou um machado de ferro no lago se o machado de ouro e de prata era dele. Aquele cara é o eremita. Mesmo que ele arremessasse outros itens no lago, não tem resultado bastante diferente. Alguns caras ali conseguiram até mesmo dropar itens lendários com esse eremita.
O eremita continua perguntando se a semente de ouro era dele. O cara então entrega a semente enquanto o nosso prota, um ator de primeira linha, tá até chorando, fi. O eremita pergunta se a semente de ouro é dele. Ele diz que não, e o cara só fala mesmo depois de ter vindo ouro e prata, e os caras continuam se mantendo honesto. Agora você vai ter uma semente de mandrácora de ouro pela sua honestidade e mais 2 sementes de prata. O cara então desaparece enquanto o nosso protinha agradece muito. Agora ele tem 3 sementes. Os itens dele foram duplicados. Ah, Zé Ruela. Essa semente, rapaziada, tem um efeito de aumentar bastante a mana. A semente de prata tem um efeito especial. A semente de ouro e a semente de prata só podem ser obtidas através desse método. Ou seja, na última vida dele, Park Shin-ho comeu a semente de ouro e ele comeu a semente de prata. Mas agora ele tem as 2 sementes. Agora tá cada vez mais próximo de Mariette se tornar uma vampira especial. Daqui 3 semanas ela vai se encontrar com o vampiro assassino da Cidade da Névoa. Mas ele ainda pensa que tem algum tempo até isso acontecer. Se ele não tivesse mostrado seu poder dentro da arena de batalha, ninguém ali ia lutar junto com um cara de rank 5. Então, todos ali vão se interessar por ele agora. Depois que todo mundo tiver recuperado, ele vai propor a criação de um grupo para derrotar o primeiro boss, Mariette, o vampiro especial. E já no quarto de Mariette, ela se levanta, enquanto uma moça ali, que parece ser uma serviçal, pergunta se ela está bem. A garganta dela estava realmente ruim. Enquanto Mariette está lá em seu quarto, o nosso NPC ali diz que talvez vai conseguir salvar uma garota de seu triste fim. Até lá, ele vai treinar a lixa e também vai conseguir contratar o mercenário do controle da espada. A Druida também tá no seu time. E o rei feiticeiro de golems também vai ser contratado. É um time perfeito. Vai ser como tirar doce de criança. Se tudo correr bem, vai ser perfeito. Mas olha só, Mariette tá começando a virar um vampiro e agarra a serviçal ali, dizendo que tá com sede. Caramba, essa historinha foi tudo o que eu não poderia imaginar. Do Neida, um cara correndo atrás do botico do outro, e no segundo capítulo já acontecem outras coisas inesperadas. Um cara consegue o sistema e depois o outro cara vai lá e rouba o sistema. Que doideira. Se esse vídeo for bem, a gente vai trazer logo a parte 2. É nóis, valeu e fui!